Saudações a todos! Para nossa análise e reflexão, acho que ainda vale a pena mais um capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em que ele nos narra suas experiências enquanto esteve nas zonas umbralinas, quando é acolhido no nosso lar, que foi justamente o que nós vimos, que ele mostrou-se interessado desde que lá chegou, mostrou-se desejoso de participar daquela oração coletiva, nos descreveu como se deu de uma forma ali muito, muito importante para nós, com riqueza de detalhes. E vamos seguir então. O médico espiritual, ele denomina este capítulo. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Nós já vimos que o sol é o mesmo, né? Vimos logo aí numa das vezes que é o mesmo sol que banha a colônia, nosso lar, toda aquela região é o nosso sol, né? Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sobreu. A saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então, depois de tanto sofrimento nas zonas umbralinas, ele estava ali se sentindo tão bem, com muita saudade do lar, mas não fazia nenhuma pergunta. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza. Então a gente percebe que aquele sol está adentrando o quarto, né, inundando o recinto em que ele estava ainda deitado, né? Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltar a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Então, era um serviço médico, né? Ele era, na verdade, um médico. Olha, tratava-se do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Nosso Lar, né? Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Vamos recordar. Ele era chamado ali nas zonas umbralinas de suicídio, e ele não se de suicida. E ele não se conformava, porque ele se recordava do quanto ele lutou na casa de saúde, no hospital, quanto ele lutou ali contra a enfermidade, né, para vencer a enfermidade. E aqui é um médico falando, lamentável que você tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado.
Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresente em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, esse capítulo aqui, nós devemos prestar muita atenção, porque nós somos muito descuidados com tudo que atinge o nosso organismo físico, que atinge a nossa casa mental, somos muito descuidados, mas o nosso corpo registra. O nosso comportamento está todo registrado no nosso corpo e reflete no nosso perispírito. Vejam, ele estava olhando o corpo espiritual. A doença tinha alcançado o corpo físico, mas alcança também o corpo espiritual. E ele está dizendo que há causas profundas por trás daquela doença que ele apresentava. E vamos lá. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, ouçamos bem, não é? O modo dele no convívio, né? Muitas vezes exasperado e sombrio. Isso fez com que, né? Então, o seu modo de viver, de conviver, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam, porque quando nós temos uma forma agressiva, aqui ele disse exasperado e sombrio, né? Aquilo atinge o outro e retorna para nós, né? E ele continua. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático, que é o corpo físico, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Então ele tinha um programa de trabalho e não é difícil nós entendermos por que ele tinha, porque nós vamos conhecer um André Luiz tão dedicado, né? Tão sensível,
tão investigativo, tão desejoso no bem, que se sensibiliza com a dor do outro. Vamos descobrir riquezas em André Luiz. Evidentemente, então, que ele já tinha um programa de vida bastante específico, bastante significativo. Então, a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou, ou seja, ele não buscou aquilo que ele havia combinado, que ele tinha sido preparado para desenvolver enquanto encarnado. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Então não era numa quantidade exagerada, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, é o que temos aprendido. O suicídio não é só o ato em si de cortar a própria vida. O suicídio ele pode acontecer durante a nossa existência, durante a nossa experiência carnal, com os equívocos, com os excessos, né, que vamos cometendo. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam.
dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Então Clarencio está confortando, pedindo para ele não se lastimar tanto, esclarecendo que buscou André Luiz a pedido de afetos daqueles que o amavam e que viviam em esferas superiores. Que ele pudesse então manter-se tranquilo, no exame das próprias faltas, sem esse desespero que ele estava sentindo. E Clarencio continuou: na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. O que significa isso? Suicida inconsciente é quando não existe o desejo deliberado de tirar a vida. Vamos tirando aos poucos, por não valorizarmos a vida, por não valorizarmos o instrumento do qual que nos foi ofertado, para que dessemos conta da tarefa. E então por isso é chamado de suicídio inconsciente. Mas entendamos bem, porque na verdade é um inconsciente que não podemos afirmar assim que não sabíamos. O André Luiz de repente nem soubesse mesmo, Mas nós que sabemos de tudo isso, quantas coisas nós continuamos fazendo, não é? Sem o desejo de antecipar a volta, Então, na verdade, tua posição é a do suicídio inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Centenas de criaturas vão para lá como suicidas inconscientes. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava destas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Esse capítulo nos traz lições valiosas, muito a refletirmos. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Em Torno do Mestre, que é um livro de Vinícius, e ele traz aqui no primeiro capítulo um texto muito interessante que se chama O Mestre e o Discípulo, que pela sabedoria das respostas a gente pode até imaginar que talvez Jesus falasse a mesma coisa, Tamanha é a coerência desse diálogo. Então o discípulo diz: Senhor, eu sinto-me desalentado diante das iniquidades, diante das injustiças do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nesses tempos. O mestre responde: desalentado? Desanimado? Por quê? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. E o discípulo diz: mas eu quero ter fé, Senhor. Mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus, que o desânimo me invade a alma. Vejam se isso não seriam as mesmas indagações, as mesmas perguntas que nós trazemos. E o mestre responde: és mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como é também da razão. Os atrabiliários, os insofridos, aqueles que agem ali precipitadamente, às vezes até com violência, jamais arrosam com acerto. Jamais decidem com acerto. O reino de Deus há de vir e estar vindo a cada instante
para aqueles que o querem e sabem querê-lo. Vejam, o reino de Deus há de vir, está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. A vontade de Deus há de ser feita na terra como ela já é feita nos céus. Espera e confia, vigia e ora. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso da tua existência. As tuas ideias, se escoa através de alguns dias fugazes, enquanto aquela, a existência, ela se agita no transcorrer dos séculos e dos milênios. Então vejam que interessante, quando o discípulo, nesse momento de dúvida, de desânimo, de incerteza, o mestre fala, é mais carnal que espiritual. Então ver a vida do ponto de vista carnal é ser imediatista, é não acreditar que haja esperança, que haja futuro, né? E, enfim, é o prazer ali de hoje, imediato, rápido, né? E uma visão espiritual, como a que o Espiritismo nos concede, nos dá essa imagem das múltiplas vidas, né? De que uma das frases talvez mais interessantes que eu já ouvi que fala que no mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçados. Vejam, no mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçados, querendo dizer que há injustiças no mundo, mas Deus jamais permite que um filho dele passe por situações difíceis, sofra consequências muito dolorosas, se não estiver ali o quê? Um aprendizado, uma necessidade ali de maturação, né, de lucidez. Por isso é que nós nunca somos injustiçados, porque é aquilo que aprendemos. Se passamos por determinadas situações em que a causa não está nessa vida presente, a explicação está nas vidas passadas, onde não nos recordamos, mas diante da sabedoria, da justiça, da bondade de Deus, sabemos que tudo ali, um propósito, em tudo ali um aprendizado, que ser bem aproveitado nos torna ali espíritos mais fortes, mais serenos, mais confiantes. E quando se diz aqui que quando o domínio do Espírito se estabelece, o coração se acalma, né? Porque se alimentamos verdadeiramente essa fé dentro da nossa alma, se confiamos de fato que Deus está ali no leme, no comando de tudo, isso faz o que? Que o nosso coração ele se acalme, que tenhamos ali a paciência, na certeza de que tudo passa, né? Que Deus, a sua infinita bondade, Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele acompanha ali nossos passos com todo cuidado, com todo carinho, com toda a atenção. Então isso nos traz essa confiança de que Deus está ali do nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis em que nós nos sentimos sozinhos, né? Mas Ele está ali nos acompanhando, sabendo o que é melhor para cada um de nós. E quando se diz que o reino de Deus está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. Interessante essa expressão, aqueles que o querem, porque todos nós queremos muita coisa na vida. Todos nós queremos paz, todos nós queremos ali a serenidade, o equilíbrio. Mas a pergunta, será que nós sabemos como querer isso, né? Será que nós temos feito algo para isso? Quais são os caminhos que nós temos percorrido? Quais são os exercícios ali diários que temos feito? Então, por isso que é muito rica essa expressão de que ele fala, o reino de Deus está vindo para aqueles que querem, mas que sabem querê-lo, ou seja, que fazem algo para que tenha ali o merecimento, né? Porque tudo passa ali pela atitude, pelo esforço, mas o resultado depende também do nosso merecimento, né? Do momento em que nós estamos prontos, maduros, para que aquilo chegue ali às nossas mãos. E às vezes não chega no tempo esperado, não chega no tempo planejado, mas uma vez mais aquilo que falamos, Deus sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que fazer a nossa semeadura, jogar as sementes, né? Cuidar ali da terra, manejar a terra, né? Mas
a colheita, essa a gente coloca ali na mão de Deus, porque Ele sabe o momento em que esses frutos vão germinar, que eles vão florescer, né? Enfim, que vai dar aquilo que nós esperamos. E o discípulo continua dizendo: bem sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências, né? Sem interrupções. Por isso eu queria vê-la em marcha ascensional, triunfando dos óbices e tropeços com que os homens, em sua ignorância e maldade, costumam juncar-lhe o caminho. Essa vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura, me angustia. Tal vitória é certamente efêmera, né? Passageira. Contudo, é um entrave à evolução. É uma pedra de tropeço que não se sabe por quanto tempo conservará o carro do progresso intravado. Ou seja, parece que os homens travam esse progresso, parece que tudo é tão difícil, parece que as coisas não caminham. E o mestre então responde: enganas-te. A evolução é uma lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de impedir essa evolução, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nem um só instante a obra de evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Ou seja, não há forças, não há potências conjugadas, unidas, que possam impedir que o mundo caminhe. É que aparentemente, ao nosso olhar imediatista, parece caótico, parece sem controle, mas Deus ali acompanha cada detalhe, né? Tanto que uma das frases que nós mais usamos é aquela: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita, né? Então Deus ali tem a sua plena consciência de tudo que nos rodeia, de tudo que nos cerca, né? De cada detalhe ali no infinito da criação. E o discípulo pergunta: mas como explica, Senhor, a iniquidade, a injustiça, a tirania, a mentira, a corrupção que ora imperam na sociedade na Terra? O mundo estará evoluindo mesmo sob o influxo de tais elementos? Ou seja, mesmo com corrupção, com mentira, com injustiças, o mundo caminha e evolui? E o mestre responde: erras nos teus juízos pelos motivos já expostos. Ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades, as injustiças, que é suportando a opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade? Não sabes que só a experiência convence espíritos rebeldes? Não vê como os doentes amam a saúde, como os oprimidos sonham com a liberdade, como os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que essa geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no Evangelho do Reino? Supõem que todo se amolda a uma graça sem o aguilhão da dor, da lei? Em mundos como este, é preciso privar os seus habitantes de certos bens para que se interem do valor e da importância desses mesmos bens. Suportando injustiças e afrontas, vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderam a venerar a justiça, subordinando-lhe os interesses temporais e tornando-se capazes de renúncias e de sacrifícios em prol do seu advento. Olha que sabedoria aqui, quando ele diz, né, que o homem aqui na Terra, ele não se convence somente pelas palavras do Evangelho, por tantos ensinamentos que tantos os passaram, Jesus ali, quantas lições, acima de tudo, quanto exemplo, né, do Espírito mais perfeito, mais sublime que pisou aqui na Terra. Depois disso, tantas informações, né, os relatos de espíritos que partiram, nos trazendo ali uma visão tão clara do outro lado, das consequências dos nossos atos, da importância do perdão, de semear ali o bem, né? Então ele fala que muitas vezes só a experiência convence espíritos rebeldes. Ou seja, quantas vezes na vida, passando por situações ali difíceis, dolorosas, que nós vamos acordando, que nós vamos percebendo o valor da vida, a finalidade sublime da vida, a razão de cada um estarmos aqui, né? Então isso se faz o que através da experiência, muitas vezes difícil, né?
Ele fala um doente. Quantas vezes a gente tem a saúde e não valoriza? Temos a nossa visão, temos os nossos joelhos saudáveis, temos a nossa cabeça boa, ouvimos bem. No entanto, quando a gente está sem a saúde, é que a gente fala, poxa, como é bom quando eu não senti aquelas dores tão difíceis, né? Ou senão quando nós temos a nossa liberdade cerceada, a nossa liberdade ali reduzida, nós aí clamamos pela justiça, clamamos pela liberdade, né? Enfim, dizendo que muitas vezes nós acabamos ficando sem algumas coisas aqui na Terra, né, limitados para que a gente valorize essas mesmas coisas, né? Até a própria família. Às vezes reclamamos das desavenças, das discussões, mas quando nós perdemos, alguns partem, né, porque a gente não perde quem realmente a gente ama, em algum momento esse reencontro se dará, mas quando essas pessoas partem, a gente pensa, poxa, como era bom quando nós estávamos juntos, né? Enfim, às vezes somos privados de determinadas coisas, situações, pessoas, para que nós possamos valorizar. Então, dentro desse contexto aqui que ele coloca, nós passamos pelas situações difíceis para que possamos valorizar aquilo que é bom, né? Para que possamos, então, sentir em nós a gratidão. Hoje a gratidão virou uma palavra talvez até um pouco banalizada, né? Mas sermos gratos pela vida é um pensamento que deveria ali diariamente estar ali na nossa mente, e mais do que isso, no nosso coração, não só nos textos das redes sociais, né? Mas de fato agradecemos a bênção da vida, porque apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, tenhamos a certeza de que há muitos e muitos que gostariam de estar no nosso lugar, né? E quando se diz isso, muitos encarnados e desencarnados também. Enfim, o texto é um pouco longo, né? Então a gente vai parando por aqui, mas quem tiver interesse está no livro Em Torno do Mestre, que é um diálogo bastante interessante ali, esse do mestre e do discípulo, né? Mas para continuar mais um pouquinho só, o mestre diz também, né, que não há nada encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que não se venha a saber. Porque o discípulo pergunta, poxa, mas como que o mundo continua evoluindo com tanta corrupção? Se os próprios dirigentes, aqueles que dominam as consciências, enfim, aqueles que têm ascendência são o povo, são primeiro a deseducá-lo, a corrompê-lo. Mas o mestre diz que não há nada encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que não se venha a saber. Falas em processo de corrupção que poderá deseducar o povo, mas ignoras então que o espírito educado jamais se deseduca? Olha que interessante. Um espírito educado jamais se deseduca, ou seja, o espírito lúcido, maduro, ele nunca se deixa levar ali por essa corrupção, enfim. A lei é avançar e não retroagir. Os que se submetem às influências dos maus e dos prevaricadores, deixando-se corromper por falaciosas promessas, são espíritos fracos, egoístas, amigos da ociosidade, da vida cômoda e fácil. São os tais que entram pela porta larga e transitam pela estrada espaçosa e ampla que conduz à perdição. É possível que tais indivíduos se abastardem a um extremo, levados pelos corruptores de consciências, mas o dia de despertar há de chegar. Tanto maior será a reação, quanto mais o espírito se tenha degradado. E às vezes é o único meio de corrigir os cínicos, os hipócritas, os indolentes, né? Ou seja, mais uma vez ele reforçando da experiência, né? Que às vezes só a experiência difícil, né? A colheita ali das decisões incorretas, né? Quando chega essas respostas difíceis, é que nós vamos ali então acordando e percebendo o real valor da nossa vida, né? E finalizando, o mestre diz: confessas que tens entendido o que eu disse? Bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não te esqueças,
se o praticares. Trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração, mas depois procure implantá-lo em teu lar, depois em tua rua, depois no mundo. Vejam, primeiro no coração, no lar, na rua, depois no mundo. Não tenhas pressa, confia e espera, vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo tudo é ordem, tudo é harmonia. Então a importância aqui das pequenas coisas, dos pequenos gestos, dia após dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça.